Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? A meditação é um relaxamento completo. A única maneira de conhecer Deus. Você pode fazer tudo, mas se não meditar, jamais encontrará a alegria que vem quando os pensamentos são silenciados. Talvez se pergunte, como posso ter certeza de que essa alegria a que você se refere realmente existe? E eu lhe garanto, se você praticar a meditação todos os dias, sem interrupção, encontrará em seu ritmo uma alegria eterna, sempre consciente e sempre nova. Com a prática, ela permanecerá com você na atividade, no silêncio e até no sono. É uma alegria que constantemente o guiará para a ação correta em tudo e responderá às suas preces. Garanto também que depois de alcançar essa alegria, você descobrirá que outros desejos se tornam comparativamente insignificantes. Sua consciência se expandirá. Você permanecerá impassível diante dos maiores desafios. O mundo inteiro não será capaz de induzi-lo a renunciar a essa bênção. Você fruirá a totalidade da vida nessa bem-aventurança. A alegria que nasce da meditação é prova da existência de um Deus eternamente jubiloso. Às vezes, quando o sono quer me dominar, eu digo: afasta-te de mim, tóxico poderoso. Não quero perder essa alegria mergulhando em tua inconsciência. Seu corpo inteiro muda quando você pratica a meditação com frequência, pois havendo um contato verdadeiro com Deus, todas as coisas se tornam harmoniosas e se mesclam num oceano de paz. Entretanto, você precisa praticar as técnicas da meditação com honestidade, sinceridade, consistência e persistência para se tornar consciente dessa força suprema. Você se esqueceu de que seu reino é a onipresença. Olhe-se no espelho para constatar o que tem feito consigo mesmo. A idade pouco importa. Porém, quando você parece velho, isso não é nada bom. Esteja sempre brilhante por dentro, com luz e humor infinitos. Deus cintila o tempo todo diante de seus olhos, mas você o ignora. Lembre-se de que, por trás da escuridão dos olhos fechados, brilha a luz de Deus, e esse reino é seu. Você é onipresente e seu lar é a eternidade. Antes de meditar sobre nossas bênçãos, sobre aquilo a que devemos ser gratos, e não sobre nossas tribulações, doenças e inquietudes, devemos conhecer Deus. Quanto mais você sentir paz na meditação, mais próximo ficará de Deus. Durante a meditação profunda, cria-se um agradável estado de paz. Depois, porém, a respiração ruidosa volta, despertando todos os desejos e distrações materiais. O devoto não deve desanimar por isso, mas aprender a acalmar a respiração e os sentidos por meio da meditação profunda. Mesmo que não consiga subjugar a carne, ele tem de meditar da mesma maneira,
pois então conseguirá comparar os prazeres menores dos sentidos com os prazeres maiores da alma. Enquanto um pensamento insistente ou um movimento corporal persistirem, você não logrará ouvir a voz interior nem ver o olho interior. Em suma, Deus não entrará em seu templo, mas num templo corporal, impassível por fora e por dentro, Deus pode ser convidado a entrar. A verdadeira intuição e a verdadeira visão serão assim despertadas. É necessário sentar-se com o tronco ereto. Quando você se senta com a espinha curvada, inclinando-se para frente, o corpo parece lhe dizer que está pronto para desistir. Sente-se, pois, como se estivesse tratando de um assunto sério. Uma espinha curvada é inimiga da autorrealização. Sua alma estará nela. Suas correntes elétricas ficarão ocupadas com os músculos e a carne, impedindo-o de se concentrar em Deus. Pratique a disciplina do corpo e sua mente ficará livre para alcançar sua consciência do corpo ao infinito. Durante a meditação, algumas pessoas adormecem, mas é preciso que fiquem totalmente despertas. Se você sentir que o sono está chegando, mande-o embora. Enrijeça todo o corpo e ele desaparecerá. O ar fresco também nos mantém despertos. A autorrealização é como uma semente tenra. Você precisa regá-la com a meditação e rodeá-la com uma cerca para que preocupações, medos e raiva não destruam a pequena planta. Medite e mantenha a mente o tempo todo apontada para o polo norte da consciência divina. Seja como uma bússola. Não importa para onde ela se volte, a pequenina agulha da atenção aponta sempre para o polo norte. O mesmo se aplica à sua consciência. Esteja com Deus a cada minuto. Goze tudo com o infinito e você será feliz tendo essa consciência. A mente precisa manifestar calma. Frente às preocupações e desafios do cotidiano, ela tem de ser como a água, que não retém nenhuma impressão das ondas que deslizam na superfície. Graças à prática da meditação, a pessoa consegue obter uma paz completa no coração, nos pulmões e outros órgãos internos. Quando os músculos e os órgãos internos ficam livres do movimento, por causa da descontração, a decadência ou o desgaste dos tecidos do corpo, são temporariamente inibidos. Entre no silêncio absoluto todas as manhãs e expulse todos os pensamentos por vários minutos a cada vez. Quanto mais você meditar, mais perceberá que nada pode lhe dar esse prazer refinado, exceto a alegria crescente do silêncio. O contato com a alegria, na meditação, é o contato com Deus. Ore profundamente e com devoção, primeiro pelo amor divino, depois pela sabedoria, felicidade, saúde e prosperidade. Por fim, pela realização de um desejo legítimo específico. Os minutos são mais importantes que os anos. Se você preencher os minutos de sua vida pensando em Deus, verá que os anos se saturam automaticamente da consciência divina. Nunca pense no amanhã. Cuide do dia de hoje e todos os amanhãs cuidarão de si mesmos. Não espere até amanhã para meditar. Não espere até amanhã para ser bom. Seja agora. Seja calmo agora. Isso dará um outro rumo à sua vida. Resgate sua alma do sonho das fragilidades. Resgate-a para a sabedoria eterna. Qual o método? Relaxamento, autocontrole, dieta adequada, força na medida exata e atitude firme da mente. Não aceite a derrota. Aceitá-la acarreta outra ainda maior. Você possui um poder ilimitado.
Cultive-o. A meditação é a maneira de resgatar sua alma das amarras do corpo e das tribulações. Medite aos pés do infinito. Aprenda a saturar-se de Deus. Suas tribulações podem ser grandes, mas seu maior inimigo é você mesmo. Você é imortal. As tribulações não. Elas mudam. Você não muda. É possível liberar os poderes eternos e esmagar as tribulações. Não se preocupe caso não consiga, de início, contatar Deus ou ouvir sua batida na porta do coração. Por muito tempo você fugiu dele, ocultando-se no pântano dos sentidos. O ruído de suas próprias paixões incontidas e o eco de seus passos pesados no mundo material o incapacitaram de ouvir o chamado divino interior. Pare, fique calmo, medite profundamente e do âmago do silêncio surgirá a presença de Deus. Deus segue a lei. Todos aqueles que se sujeitam à lei podem testá-la e experimentá-la por si mesmos. As leis físicas precisam ser interpretadas pelos sentidos físicos. As leis divinas precisam ser compreendidas por meio da concentração, da meditação e da intuição. Deus não se esconde da pessoa que exerce a devoção, o amor, a meditação correta e o chamado da alma. Deus nunca deixa de ouvir esse chamado, mas nem sempre responde da maneira que esperamos. Quando uma alegria inteiramente nova e cada vez mais intensa enche o seu silêncio, pode estar certo de que você contatou Deus e de que Ele está respondendo por intermédio de sua alma. Recorra à meditação profunda, mesclada com uma devoção extrema, nas horas silenciosas da noite, ao romper do dia ou à luz difusa do crepúsculo, para buscar respostas a seus desejos. Medite e use sua força de vontade com empenho dia após dia, semana após semana e ano após ano, até que o silêncio cósmico das eras se rompa e você obtenha a resposta. Você não terá de esperar durante eras, pois descobrirá na meditação profunda que a bênção divina o rodeará e lhe falará por meio da voz da paz. Você tem de descobrir que tipo de prece traz uma resposta de Deus. Preces puramente intelectuais dão satisfação intelectual, mas não fornecem uma resposta consciente de Deus. Preces emocionais provocam excitação, mas preces devocionais proporcionam a alegria serena da alma. Para obter resposta às suas preces, você deve orar com inteligência, com uma alma ardente. Quase nunca em voz alta, a maioria das vezes mentalmente, sem revelar a ninguém o que está acontecendo em seu interior. Você tem de orar com a máxima devoção. Tem de sentir que Deus está ouvindo tudo o que está afirmando mentalmente. Ore nas profundezas da noite, na reclusão de sua alma. Ore até que Deus lhe responda por meio da voz inteligível da alegria esfuziante, espalhada por todas as células de seu corpo e todos os seus pensamentos, ou por meio de visões reveladoras do que você deve fazer em cada caso. A alegria crescente após a meditação é a prova de que Deus respondeu pelo rádio do seu coração, sintonizado na devoção. Quanto mais demorada e profundamente você meditar ou afirmar, mais ficará consciente da alegria cada vez mais intensa em seu íntimo. Então saberá sem sombra de dúvida que existe um Deus e que Ele é uma alegria eterna, onisciente, onipresente e sempre nova. Peça então. Pai, agora, hoje, todos os dias, todos os amanhãs, todos os instantes no sono, na vigília, na vida inteira, na morte e no além,
fique comigo como a alegria conscientemente atenta de meu coração. O método usual de meditação é, para a maior parte, ineficiente, porque nós realmente não fazemos um acordo com Deus. Ele sabe quais são os desejos egoístas que abrigamos no fundo da mente, e assim não se manifesta. Enquanto os demônios das sensações e pensamentos dançarem nos templos do corpo e da mente, será difícil reconhecer Deus, que permanece oculto atrás do véu do silêncio interior. Muitas pessoas se distraem quando rezam. Algumas amam a Deus, mas não exprimem esse amor constantemente, e essas preces não são atendidas. Há aquelas que pedem esmolas a Deus e recebem o óbolo do mendigo, não a herança do filho. O mendigo suplica e o filho solicita. Quando pede, o mendigo bajula, se submete e rasteja. Quando solicita, o filho é direto, sincero e afetuosamente corajoso. Quem solicita como filho recebe tudo o que o pai possui. O mendigo não sabe se receberá. O verdadeiro filho sabe que sua solicitação será atendida. Você era filho, mas sua fraqueza o transformou em mendigo. Torne-se filho de novo antes de exigir seu direito de nascença. Exija, pois, ser filho antes de solicitar qualquer outra coisa. Primeiro estabeleça sua identidade com Deus, como fez Jesus, compreendendo na alegria da meditação que eu e meu Pai somos um. Não lhe peça como um mendigo, mas junte sua alma distanciada pela ignorância com Deus, permanecendo constantemente identificado com a bênção sempre nova dentro de você. Depois de retomar seu jubiloso contato com Deus, bênção, poderá pedir saúde, prosperidade ou sabedoria mentalmente. Não desanime por causa da doença, da pobreza ou da fraqueza moral. Mas lembre-se, o sofrimento e o pecado são apenas incidentes passageiros. Na realidade, você é eternamente um filho de Deus. Mesmo se o mundo o condenar e o discriminar, Deus sempre procurará você para trazê-lo de volta ao lar. Não se preocupe por não vê-lo, nem ouvi-lo bater à porta do seu coração. A solidão é o preço a pagar pelo contato com Deus. O conhecimento das leis que propiciam a sintonia dos rádios do corpo, da mente e da alma com Deus é necessário. Mas como Deus está também acima da lei, impõe-se a devoção para chamar a atenção dele. O chamado devocional, quando sincero, profundo e contínuo, além de suplementado por esforços honestos na meditação profunda, obterá uma resposta divina. O pedido devocional é maior que a lei, pois toca o coração de Deus e o convence a responder a seus filhos bons e maus da mesma maneira. O amor faz com que Deus se renda ao devoto. Não seja como a criança que para de chorar quando sua mãe lhe dá um brinquedo, mas chore o tempo todo, como um bebê manhoso, atirando longe todos os engodos e brinquedos de nome, fama, poder e posses, a fim de comover o coração da Divina Mãe. Então obterá a resposta às suas preces. Reze até ficar absolutamente seguro do contato divino. Depois exija do Altíssimo, como seu divino direito de nascença, a satisfação de suas necessidades materiais, mentais e espirituais. Você é hoje aquilo que fez no passado, graças aos traços secretos, indivisíveis de suas próprias ações anteriores. Você controlou o poder de suas ações presentes. Pela lei de causa e efeito que governa nossos atos, você ordenou a si mesmo punições ou recompensas.
Provavelmente já sofreu bastante. Chegou então a hora de se conceder liberdade condicional e sair da prisão de seus próprios hábitos indesejáveis do passado. Como você é o juiz, se estiver pronto para libertar-se, nenhum cárcere de sofrimento, pobreza ou ignorância conseguirá detê-lo. Se você fracassar repetidamente, não desanime. Os fracassos devem servir de estímulos e não de veneno para o seu crescimento material e espiritual. O período de fracasso é a melhor estação para plantar as sementes do sucesso. Arranque a erva daninha do fracasso e inicie com vigor aquilo que deseja realizar. O peso das circunstâncias pode esgotá-lo, mas mantenha a cabeça erguida. A morte na tentativa de vencer é sucesso. Recuse-se a alimentar a consciência de derrota. Sempre tente mais uma vez, não importa quantas vezes já tenha fracassado. Persevere ainda 1 minuto na corrida para o êxito, quando deu o melhor de si e acha que não pode dar mais. Um bom exemplo disso é: A e B lutavam no ringue por um prêmio. A pensou: golpeei várias vezes e já não posso continuar. B pensou a mesma coisa. Mas então A decidiu: não, ainda conseguirei dar mais um golpe. Assim A fez um esforço hercúleo e nocauteou B. É isso que você deve fazer. Desfira mais um golpe. O hábito é um mecanismo mental automático para agir sem que a força de vontade e o esforço sejam mobilizados a fim de iniciar ações novas. O hábito torna a ação mais fácil. Bons hábitos e virtudes são qualidades que sempre geram alegria. Quando usado de maneira errada, esse mecanismo se torna o arqui-inimigo do homem. Maus hábitos atraem coisas ruins. Maus hábitos e pecados são enxertos temporários e danosos na alma. É lamentável a pessoa ser coagida a fazer o mal contra a vontade, por força de um mau hábito, e depois sofrer devido às más ações praticadas. E é maravilhoso fazer habitualmente o que é certo, multiplicando assim a bondade e a felicidade. A força do hábito domina a vida do homem. Muita gente passa a vida tomando boas resoluções mentais, mas nunca consegue praticar o que é saudável. Em geral, não fazemos o que planejamos, mas apenas o que estamos acostumados a fazer. Não se sinta indefeso caso tenha alguns hábitos indesejáveis. É hora de começar a vencê-los, desenvolvendo a força de vontade e o costume da meditação correta e frequente. Você pode se livrar das garras dos maus hábitos e criar atitudes de pensamentos e ação que lhe deem os resultados pretendidos. Se você não tem força de vontade suficiente, tente desenvolver o poder do não quero. Quando estiver à mesa e a senhora gula tentar anestesiar seu autocontrole, para você comer mais do que deveria, observe-se. E depois de ingerir a quantidade e a qualidade certa de alimentos, diga a si mesmo: não quero comer mais. E levante-se rapidamente da mesa. Se alguém chamar: "Hey, John, volte aqui. Você se esqueceu dessa deliciosa torta de maçã." Responda: não quero. A única maneira de vencer a tentação é saber que existem coisas superiores a ela. Quando a tentação vier, a primeira medida a tomar é deter a ação ou o impulso. Quando ela se for, só então raciocine, pois a tentação não nos deixa raciocinar. Apenas diga não, levante-se e vá embora. Essa é a maneira mais segura de destruir a tentação. Quanto mais você fortalecer o não quero perante a tentação, mais feliz será, pois a felicidade depende da capacidade de fazer as coisas que devemos fazer. O hábito se agarra como um polvo ao cérebro e obriga você a fazer determinada coisa.
Você não quer, mas faz. Nunca se permita ser vítima de hábitos errados. Lembre-se de que deve ser o chefe de você mesmo. Não deixe que nada nem ninguém o controle. Se algo indesejável se torna um hábito para você, é tempo de interrompê-lo. Em geral, não gosto de ordens. Quando você ordena que alguém não faça alguma coisa, ele parece ficar ainda mais determinado a fazê-la. O sabor do fruto proibido é doce no começo, mas amargo no fim. Tome bastante cuidado para que ninguém interfira em sua felicidade. Uma das causas do fracasso é você não comparar seus maus hábitos com a força de vontade imprescindível para combatê-los. Um talento extraordinário não é tão necessário quanto um propósito firme e um esforço constante. Não continue a suportar o peso das fraquezas mentais e morais herdadas do passado, mas queime-as na fogueira da resolução e torne-se livre. Quando você decidir fazer algo que sabe ser absolutamente certo, faça-o a qualquer custo. Isso conferirá à sua vontade, guiada pela sabedoria, mais poder sobre seus maus hábitos. Esqueça o fracasso material do ano passado, as fraquezas mentais e morais, a indiferença espiritual e as meditações praticadas sem grande empenho, usando a vontade para ser próspero, autocontrolado e capaz de meditar profundamente até entrar de fato em contato com Deus. Na meditação, a mente retira a força vital dos músculos e nervos, concentrando-a nas células do cérebro, onde os maus hábitos mentais estão entranhados. Essa energia vital, concentrada no cérebro, elimina as ondas dos hábitos mentais ali alojados. O método correto de meditação é o único caminho para a liberdade total e o sucesso duradouro. Você tem de contatar Deus conscientemente e, se encontrá-lo, conquistará o autodomínio e se livrará das condições limitadoras. Gratidão por fazer parte dessa comunidade de busca interior. Compartilhe as suas experiências nos comentários e, se sentiu que isso pode ajudar alguém, compartilhe o vídeo.